Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então vamos comentar um pouco sobre os novos episódios de Turma da Mônica Jovem que estrearam neste mês de setembro. Então, sem mais delongas, e bora pro vídeo de hoje falar um pouquinho sobre esta série. Bem, pessoal, em um primeiro momento eu não iria gravar este vídeo aqui no canal, mas como alguns inscritos me solicitaram este vídeo, eu decidi trazê-lo para vocês. Então, basicamente aqui, eu vou falar um pouco da minha opinião desses novos episódios. Lembrando que eu não assisti todos os episódios, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, de quais episódios eu assisti e o que eu achei um pouco sobre cada um deles. Mas nesse vídeo, realmente, eu vou também fazer um comparativo sobre a minha opinião de 2 anos atrás, ou seja, em 2019, dessa série de Turma da Mônica Jovem, para a minha opinião de hoje, o que eu achei desses novos episódios que eu assisti. Então eu acabei reassistindo um vídeo que eu fiz no início de 2020 aqui no canal, falando da minha opinião geral sobre esses 12 primeiros episódios que haviam sido lançados até então desta série. Bem, eu vou deixar o vídeo linkado aí na descrição para caso vocês queiram conferir, já que o vídeo está como não listado aqui no canal, pois é um vídeo que eu não gosto muito, então por isso mesmo eu decidi deixar ele como não listado. Bem, mas para quem não sabe o que está acontecendo, não sabe o que são esses novos episódios dessa série de Turma da Mônica Jovem, eu vou dar uma breve resumida de como eles foram lançados e tudo mais, tá bom? Basicamente, neste mês de setembro, o canal Cartoon Network lançou então a segunda parte da primeira temporada de Turma da Mônica Jovem, que havia começado a ser exibida no ano de 2019, de forma semanal. E essa segunda parte contou com 12 episódios. E com isso, a gente acabou fechando essa primeira temporada da série com um total de 26 episódios. Bem, esses episódios começaram a ser exibidos então na segunda-feira, dia 13 de setembro, às 18 horas. E a transmissão foi uma maratona diária, então você podia ver 3 episódios seguidos. Então essa maratona continuou sucessivamente no canal da Cartoon até quinta-feira, dia 16. Bem, mas para quem perdeu os episódios, a partir do dia 21 de setembro, o canal vai voltar a exibir esses episódios como uma espécie de reprise todas as terças-feiras, por volta das 5h45 da tarde. Lembrando também que foi confirmado que essa animação de Turma da Mônica Jovem em breve estará lá no catálogo da HBO Max. Como esta é uma segunda parte ainda da primeira temporada da animação, as coisas não mudaram muito na história. Então a gente inicia o 14º episódio exatamente no ponto onde o 13º havia parado, que era basicamente no início do namoro aí da Mônica e do Contra. Lembrando que esses episódios de Turma da Mônica Jovem são episódios bem curtos, que duram em média 11 minutos, e eles não têm bem uma linha cronológica. É como ocorre lá nos gibis, né? Então tem algumas histórias que se interligam à outra, alguns acontecimentos que vão ser importantes para a cronologia da história, mas você não precisa assistir todos os episódios para saber o que está acontecendo. Basicamente, o que você precisa saber para começar essa segunda parte é que a Mônica e o do Contra estão namorando, e o Cebola enfim percebeu o que sente pela Mônica, mas agora é tarde demais para isso. Como podemos ver, assim como lá nos gibis, eles estão desenvolvendo esse arco do triângulo amoroso, só que de uma forma um pouco diferente. Os acontecimentos, as atitudes dos personagens são diferentes, mas eles estão chegando ali no mesmo ponto onde a revista havia chegado também. Eu estou gostando bastante desse desenvolvimento desse triângulo amoroso aqui na animação, acho que está sendo bem trabalhado sim. É muito interessante ver essa trama ser desenrolada de uma perspectiva diferente aqui na animação. Bem, e já avisando para vocês de uma vez, os episódios que eu assisti até o momento então foram Sangue Bom, que é o 14º episódio, o 15º episódio, intitulado de Uma Brisa de Liberdade, o 16º episódio, Quase Perfeito, o CC do DC, o 17º episódio, O Mestre dos Vilões. Então, do 18º episódio pra frente, eu não assisti, não sei se vou assistir, tá? Talvez sim, mas por enquanto só foram esses mesmo que eu assisti. Então, toda a minha opinião sobre essa segunda parte da primeira temporada da série é baseada somente nesses episódios. Bom, o 14º episódio é baseado, inspirado na edição de número 89 da primeira série, intitulada de Sangue Fresco. Entretanto, a história da animação toma rumos bem diferentes da história que está aqui no gibi. Eu não gostei muito desse episódio, acho que eles deram uma infantilizada em alguns pontos. Mas enfim, o que eu achei legal aqui é que eles manteram o protagonismo da Magali e do Cascão e mantiveram um pouco dessa temática de vampiro, apesar de no final eles terem quebrado um pouco esse clima, da história. Foi um episódio divertido, foi legal ver a interação da Magali e do Cascão aqui na animação, que não havia sido tão explorada assim até então.
Obviamente, a história que está no quadrinho continua sendo superior, mas a gente tem que pensar também que está sendo uma animação, então a gente não pode esperar que seja exatamente igual à história que está aqui no gibi. A gente vai ter uma nova perspectiva daquela mesma história, então muitas coisas vão se mudar. O 15º episódio também é baseado em uma edição de Turma da Mônica Jovem, só que desta vez é em uma edição da segunda série da revista, de número 35, chamada Amor Reprimido, e que aqui o nome foi adaptado então para Uma Brisa de Liberdade. Algumas coisas também foram modificadas aqui nesse episódio em relação à história original que está lá no gibi. Eu resenhei essa edição aqui no canal no ano passado, eu vou deixar linkado o vídeo aí nos cards, tá bom? Essa edição ela foi originalmente lançada em outubro de 2019 e foi uma edição que eu gostei, tá? Não é minha favorita da Turma da Mônica Jovem na segunda série, mas é uma história interessante que aborda assuntos bem importantes também, principalmente relacionado aí à Marina e o Frange, o relacionamento deles, enfim. Então, uma das mudanças que a gente tem aqui nesse episódio, comparado então à história original que está no gibi, é a personagem meio que principal dessa história. Então aqui, em vez da Android que participa deste episódio ser a Aura 2.0, vai ser a Brisa. Então a Brisa, ela teve a sua estreia em Turma da Mônica Jovem, tomando o lugar de uma outra personagem que havia aparecido na história original. Mas isso não acabou fazendo tanta diferença assim na história, até porque esta Android que havia aparecido lá na segunda série foi fabricada pela mesma empresa que fabricou a Brisa. Então são Androids bem similares, então não iria mudar muita coisa assim na história. E eu até achei interessante terem feito essa troca para terem adicionado a Brisa de uma vez, né, na animação de Turma da Mônica Jovem, ao invés de uma personagem que a gente pouco conhece. A Aura, ela só apareceu realmente na edição número 35 e depois disso sumiu. Fora isto, o desenvolvimento deste episódio é muito parecido com a história original. Enfim, eu gostei desse episódio, só não gosto muito da resolução em que ele tem, que eu acho um pouquinho bobo, ele quebra um pouco ali a expectativa que a gente estava tendo na história, mas mesmo assim eu não me incomodei tanto com isso. Depois temos o 16º episódio, que é baseado na edição de número 34 de Turma da Mônica Jovem, segunda série, intitulada de O CC do DC, que foi lançada originalmente no ano de 2019, no mês de setembro. Eu também fiz vídeo só para esta edição no ano passado aqui no canal. Eu vou deixar linkado aí nos cards também, para caso vocês queiram conferir. E para quem já assistiu aquele vídeo, sabe que eu não gosto dessa edição. É uma das edições que eu menos gosto em Turma da Mônica Jovem. E aqui, infelizmente, eles mantiveram um enredo bem fiel à história original. Eu achei que eles iam mudar várias coisas da história original, porque foi uma história que realmente não agradou muito aos fãs. Então acho que aqui poderia ser um ponto de reconciliação, né, dos fãs com esta história, mas não, é que eles decidiram manter realmente um desenvolvimento bem parecido. Inclusive, eles adaptaram a letra da música que está presente dentro daquela edição, então eu fiquei meio que, né, pra quê? E por fim temos o 10º episódio da série, intitulado de O Mestre dos Vilões, que é baseado em uma edição lá da segunda série também da revista, de número 31, que leva o mesmo nome. Foi lançada em junho de 2019, que é essa edição aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu também fiz um vídeo só para ela aqui no canal, entretanto eu acabei privando este vídeo porque é uma resenha que eu não gosto, mas eu posso fazer futuramente um remake, né, desta resenha, caso vocês queiram. Essa é uma edição de Turma da Mônica Jovem da segunda série, pela qual eu gostei muito na época em que eu li, então eu fiquei bem feliz de ver que eles haviam adaptado esse roteiro para a animação, e na animação continuou muito boa. A Marina, mais uma vez, tem destaque aqui dentro desse episódio, junto com o Cascão. Algo que eu achei muito interessante aqui nessa segunda parte da primeira temporada é que eles adaptaram muitos das edições, né, de Turma da Mônica Jovem, que possuem personagens secundários ou personagens que não costumam a ter tanto protagonismo assim nas histórias de Turma da Mônica Jovem. Então foi bem legal, porque isso acabou variando um pouco os núcleos, né, onde as histórias se passam. Eles acabaram extraindo um pouco desse ponto positivo em que a segunda série de Turma da Mônica Jovem tem, que é justamente de trazer destaque para os personagens secundários. A única mudança mais brusca que esse episódio tem em relação à história original que está aqui no gibi, que eu reparei, é o final dela. Enquanto aqui no gibi a gente tem um certo arrependimento do personagem meio que vilão desta história, lá na animação isso não acontece, então ele não tem um momento de redenção, e sim um momento de ameaça de voltar aí mais pra frente. Então, dentre esses 4 episódios que eu assisti até o momento, os meus favoritos então foram Uma Brisa de Liberdade e O Mestre dos Vilões. O Sangue Bom foi um episódio que eu achei um pouco bobo, mas mesmo assim foi bem interessante. E já o CC do DC, como eu não gosto da história original, obviamente eu também não gostei muito da história aqui na animação. No momento então em que eu reassisti o meu vídeo, né, sobre a animação de Turma da Mônica Jovem, a primeira parte,
desta primeira temporada que eu havia feito no ano passado, eu senti que eu fui um pouco exagerado demais em algumas opiniões que eu tive lá naquele vídeo. Realmente, tem algumas coisas que eu falo lá que eu não concordo muito hoje em dia, e tem alguns outros pontos também que eu continuo concordando, obviamente, e tem outros também que eu acabei adicionando aqui na minha percepção sobre essa animação de Turma da Mônica Jovem. Acredito eu também que o que refletiu a eu ter feito aquele vídeo reclamando de vários pontos da animação é a decepção num primeiro momento. Foi uma animação onde a gente esperou muito tempo para ser lançada, foi desenvolvida aí durante anos pela MSP em conjunto aí com um estúdio de animação, enfim. Eu, pelo menos, esperava algo mais grandioso para essa animação de Turma da Mônica Jovem no momento em que ela foi lançada. E a partir do momento, então, onde eu vejo que os episódios tinham apenas 11 minutos, que os gráficos, né, o estilo da animação não era tão elaborado assim, que as histórias também eram bem simples, eles estavam adaptando aí as edições mais do cotidiano, eu fiquei, de certa forma, um pouco decepcionado na época, mas hoje em dia, passados aí vários meses, né, eu já me acostumei com muitas outras coisas aqui dentro dessa animação e consigo vê-la até de uma forma um pouco mais positiva do que antes. Algo que continua me incomodando um pouco aqui nessa animação é o tempo de duração dos episódios, que é em média de 11 minutos. E claro que tem toda aquela questão de que os desenhos da Cartoon Network já tem essa meio que média de duração, né, de 11 minutos, 10 minutos, então com a Turma da Mônica Jovem isso também acabou se aplicando. Mas, não sei, acho que as histórias, elas seriam muito melhores desenvolvidas aí em episódios de 24 minutos, assim como animes, né? Algo que me incomodou um pouco na época também foi os episódios serem focados somente em histórias do cotidiano de Turma da Mônica Jovem. Hoje isso já não me incomoda mais tanto como antes, eu já me desiludi sobre a Super Saga ter uma adaptação aqui para animação, creio que isso nunca vai acontecer, até porque seria algo muito caro para eles. Adaptar um episódio que se passa no cotidiano de Turma da Mônica Jovem é muito menos custoso do que você adaptar uma edição como Umbra de Turma da Mônica Jovem, que teria que ter vários outros efeitos especiais, que teriam que ter vários cenários diferentes, ambientações e enfim. E algo que tem sido bem interessante aqui nessa animação de Turma da Mônica Jovem é ver essas histórias que a gente conhece há tanto tempo terem uma nova perspectiva, uma nova repaginada, um novo desenvolvimento. No mais é isso, apesar de eu ter gostado de alguns dos episódios que eu assisti nessa segunda parte da primeira temporada, eu continuo não gostando de alguns outros pontos que eles adicionam aqui nessa animação de Turma da Mônica Jovem, mas hoje eu já consigo olhar para essa série com um olhar mais positivo do que antes. Enfim, assim como lá na revista de Turma da Mônica Jovem, aqui na animação não seria diferente, né? Tem os seus prós e tem os seus contras também. Agora eu quero saber da opinião de vocês. Vocês assistiram esses episódios? Estão assistindo? O que vocês acharam? Não gostaram? Gostaram? Enfim, eu quero saber da opinião de vocês. Comentem aí embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!